Fala, meu amigo lojista, você que é de Salvador, Bahia, Nordeste. Esse é o primeiro episódio do Hub Autorizado para você que trabalha com produtos Apple, smartphones. É a novidade que nós estamos trazendo no negócio com duas referências do mercado, onde eu tenho a possibilidade hoje de estar entrevistando eles nessa oportunidade que nós temos junto com o Vitor Matos, referência em legalização no Brasil de produtos Apple, e a Vitória Correia também dentro desse processo, também falando sobre inteligência emocional, referências hoje no Brasil para ajudar vocês. Eu não conheço hoje na nossa capital alguém que esteja fazendo podcast para ajudar o amigo lojista em diversas áreas. Então, fique nesse vídeo, aprenda muito, porque vai ser algo inenarrável para você estar tirando e aplicando dentro do seu negócio. Seja muito bem-vindo, Vitor Matos, Vitória Correia, essa oportunidade. Seja bem-vindo a Salvador, Bahia. Quanto tempo nós estávamos esperando por esse momento de vocês estarem aqui. Eu via a possibilidade de ajudar o lojista através do trabalho de vocês, e eu tenho certeza que através desse podcast vai somar muito, trazendo ali a vivência prática do empresário, aquilo que ele tem como dificuldade, aquilo que ele tem como debilidade no seu negócio. E hoje no Brasil eu não conheço quem esteja fazendo um trabalho tão assertivo como vocês estão fazendo, e eu quero contar com vocês hoje nesse podcast, trazendo as possibilidades para o amigo lojista, empresário que trabalha no ramo de smartphones, que trabalha em geral ali com eletrônicos. Você vai ajudar eles, e eu queria que vocês compartilhassem um pouco da vivência de vocês, de como vocês estão atuando, né, no Brasil. Eu sei que tem diversos alunos em diversas capitais, e eu quero que você traga essa vivência pra gente. E um evento, para quem não sabe, nosso podcast Hub Autorizado, primeiro episódio, e vai ter um evento agora dia 9 em Prado Forte, onde o Vitor Matos vai estar presente. Então, se você é daqui de Salvador ou é da Bahia, da região, tem poucas vagas disponíveis. Então, olha só, não perde essa oportunidade. Dia 9, sábado agora, um dia exclusivo para você participar. Mas chega de enrolação, eu quero já começar com tensão. Eu não foi nada preparado para te dizer antes, eu quero que você seja natural, e eu quero perguntar para vocês. Hoje a realidade do mercado eu vejo muito lojista que fatura alto, tiveram ali um crescimento de maneira abrupta, porque iPhone ele tem um valor agregado muito alto, mas o que é que eu percebo? Um risco fiscal muito alto também, uma insegurança, uma instabilidade e principalmente uma margem apertada. E eu queria saber de você, Vitor Matos, até quando isso se sustenta? Bom, primeiramente, obrigado, né? Obrigado por estar aqui, né? Estendo eu e a Vi, a gente veio de Santa Catarina não só para impactar esses lojistas, mas para transformar, né? E toda a honra e toda a glória de tudo que a gente tem feito é dada a Deus. Mas o trabalho que a gente tem feito é muito voltado para a educação desse lojista para que ele se torne empresário. E aí, entrando na sua pergunta, é um crescimento, e é um crescimento muito rápido, porque é o produto mais desejado hoje, né? Quando a gente fala principalmente da marca Apple. As pessoas, o cliente final, é um produto de desejo dele. A facilidade de venda desse produto também é fácil, porque existe uma demanda muito grande. É só eu criar a oferta. Então, quando eu crio a oferta, eu começo a ganhar, mesmo que no meu CPF, sem ter um CNPJ ali, R$500, R$600, R$1.000 por um aparelho vendido ou por qualquer produto vendido. Isso faz com que eu olhe e pense assim, poxa, dá para ter não só uma renda extra, mas dá para ter um negócio aqui do qual vai me fazer ter uma vida da qual eu não tinha até então. E aí, essa pessoa vai crescendo. Vai crescendo e chega um momento que ela esquece que tem que ter um CNPJ, que ela tem que agir como empresário, que ela tem que ter um controle, um fluxo de caixa, que ela tem que ter um DRE, que ela tem que pagar imposto, que ela tem que seguir as regras e leis do país. E aí, pasme, acontece sempre algum grande impacto forte, né? Que é uma Receita Federal, uma malha fiscal de um Cefaz, ou qualquer órgão de fiscalização que acaba pegando esse cara de uma maneira que ele nem espera, que ele nem imaginava que existia, como aconteceu comigo. Quando aconteceu comigo lá no início de 2020, 2021, eu não imaginava que todo aquele processo que eu estava respondendo era algo que era real, na minha ignorância. Porque eu só sabia vender, comprar produto e vender produto.
E quando chegou nesse momento, eu tive duas opções de escolha. Ou eu continuava ali, ou eu buscava alguma maneira da qual iria me possibilitar continuar trabalhando com os produtos que eu trabalhava, gerar uma educação e uma consciência em mim, para que eu gerasse uma educação e uma consciência no meu cliente final, e com isso ele investisse um valor diferenciado no produto. Porque nesse caso não é sobre a venda do produto, é sobre a venda de uma revenda autorizada. Então, é um trabalho árduo que a gente tem que fazer com esse lojista para que ele mude essa mentalidade, tire aquele cabresto dos olhos e comece a expandir a visão de negócio dele para assim se tornar empresário. Sem sombra de dúvidas, porque quando você começa a vender produtos Apple, eu vou entrar aqui agora um pouco na parte da sua história, porque hoje é fácil ver o Vitor Matos, que é referência, que está ajudando milhares de pessoas aí, através das mídias sociais e diversos alunos, mas quando é o ano que você começa a sua trajetória, eu quero entender um pouco mais, para que as pessoas vejam e saibam como você hoje se tornou quem você se tornou, que nem sempre foi assim e que muitos não precisam passar pelo que você passou, né? Porque antes, a barreira de entrada para ingressar no mercado era um tanto quanto complicada. Você tinha que ter acesso a um fornecedor que era muito difícil. Só que hoje eu vejo uma barreira de entrada baixíssima. Eu vejo que a qualquer momento, qualquer pessoa hoje pode vender iPhone com a demanda que você falou, que já é reprimida, um produto de desejo, mas eu quero que você conte um pouco da sua história. Como você começa, o que foi que aconteceu com você, quais foram os danos que foram gerados através das atitudes que você teve. Me conta um pouco da sua história, conta um pouco da sua história também pro pessoal que está assistindo, para a gente entender o que foi que aconteceu com você e quais foram os danos que foram gerados. Boa. A transição foi em 2022, mas antes disso, como a gente está em Santa Catarina, eu moro próximo ao Paraguai, né? Então eu tinha acesso a todos os produtos de uma maneira muito rápida. Todos os dias, com diversas pessoas diferentes, eu tinha possibilidade de ter produtos para venda. Simples. Após isso, após o acontecimento de a perca de uma grande encomenda, que isso movimentava ali quase R$500 mil, veio resposta a Ministério Público, Polícia Federal, Receita, produtos apreendidos, processo, quase perdi meu réu primário, multa, cesta básica, enfim, aí começa a desencadear uma série de fatores que você vai tendo de custo, né? E a virada de chave foi literalmente essa que eu falei anteriormente. Chegou no momento de que eu tinha que tomar a decisão, de ou continuava, ou eu pensava e procurava soluções diferentes das quais eu conhecia até então. E ali foi onde olha só, eu já conhecia sobre algumas empresas que tinham a possibilidade de eu comprar os produtos, inclusive Apple e mais de diversas marcas, para trabalhar. Porém, existem algumas regrinhas que eu tenho que seguir dentro da estrutura de uma revenda autorizada, né? E aí, como eu tinha uma facilidade muito fácil de acesso, né? Eu acabava continuando na rotina. E esse que era o problema. O ser humano, ele... Geralmente, né, os antigos falam aquela frase clichê, né? Se você não aprende no amor, você vai aprender na dor. E eu podia ter antecipado isso, mas precisou acontecer algo, ou seja, eu tenho um grande impacto emocional na minha vida, que não só emocional, mas estrutural, financeiro. Abalou família, a minha filha era recém-nascida, ou seja, toda uma estrutura impactou, que eu acho que a Vi vai poder falar muito sobre isso, o que um impacto profissional vai poder ocasionar em toda a cadeia. Sim. E aí, nesse momento, eu parei e pensei assim, cara... Será que vale a pena? Será? A que custo, né? Eu tô ganhando dinheiro, mas o quanto esse dinheiro que eu perdi agora eu vou levar para recuperar? Sim. E depois... Os danos, né? Permanentes. Que eu já chamei a atenção de órgãos que me fiscalizam, como que vai continuar esse trabalho? Até quando, né? Foi uma virada de chave. A minha virada de chave é diferente do que o que a gente faz hoje dentro do ecossistema. Por quê? Você pode transicionar com calma entre o mercado cinza e a revenda autorizada. Eu tive que transicionar na dor. De imediato. De imediato. Até porque os órgãos de fiscalização estavam em cima de mim na época. Então a decisão não foi uma decisão só tomada porque, eu vou fazer isso porque é legal. Não. Ou eu fazia isso,
ou eu não fazia mais nada nesse mercado. E isso tem exatamente, cara, 4 anos. 4 anos. Não tem mais do que isso. Parece que a gente fala de muito tempo, mas não, isso foi em 2022. Essa decisão. 2022 foi o período mais difícil, realmente, mas 23, 24, 25, eu digo a gente, a JCV, o grupo JCV, a gente consegue hoje impactar pessoas falando de cliente final, ou seja, o CPF, ele compra conosco o produto Apple ou outras marcas, não só pensando que ele está comprando o produto, ele está comprando em uma empresa, tá? Não vou nem falar loja, em uma empresa que é referência. Porque pensa comigo, se a iPlace é uma empresa que vende os produtos, falado principalmente de Apple, é a marca, é a revenda que mais vende Apple no Brasil, porque tem público. As pessoas pagam. Sim. Porque senão ela não estaria com as portas abertas, né? Concorda comigo, sim ou não? Concordo, sim. Então ela estaria com as portas abertas. Então, se ela vende, por que eu não posso vender? Show. Hoje, a precificação dos nossos produtos, quando se trata principalmente da maçãzinha, é relacionado com os preços praticados dentro do próprio site da iPlace. E vende, né? E vende. E vende. E vende. Assim, ó, pensa comigo. Você já não vai vender para todo mundo, tá? Você já não vai vender para todo mundo. Você trabalhando certo ou trabalhando errado. Trabalhando legal ou trabalhando ilegal. Você já não vai vender para todo mundo. Até porque eu não consigo agradar todo mundo o tempo todo. E aí tem alguns pontos ali que as pessoas escolhem outras pessoas. Mas se eu já não vou vender para todo mundo, o porquê que eu tenho que prostituir o meu negócio a ponto de que eu vou ficar com uma migalha? E você não veio para essa terra, meu irmão, para viver de migalha. Você veio para essa terra para poder usufruir e ser abundante em todas as áreas da sua vida, né? Então eu acho que é até válido a Vi poder falar sobre, Sim. eu acho que é sobre esse ponto ali. Eu já tenho uma pergunta aqui para ela, já engatilhada. Então você entrou nesse assunto e eu sei que a Vitória está envolvida, né, nesses processos também de formalização, e ela está no dia a dia ali acompanhando, né, todos os lojistas, mas eu queria ver de você, com certeza você já deve ter, qual é ali o erro estrutural que a maioria dos lojistas cometem. Com certeza você já deve ter alguma coisa aí, alguma similaridade de ações e atitudes que esses empresários tomam e que está prejudicando ali o seu negócio. Qual é o erro estrutural ali que o empresário, o lojista aí hoje que trabalha com produtos Apple comete de maneira mais assertiva, assim, mais perspicaz, né, que você consegue perceber de maneira geral? Existe um paradoxo que é a ilusão do sucesso. Então, o lojista, ele entra achando que tá tudo certo, que ele tá faturando, que ele tá rendendo, mas ele não entende o por trás do que tá acontecendo, né? Então, ele acredita que a empresa dele tá tendo resultado, tá crescendo, mas e a vida, realmente? E a tua parte conjugal? E os teus filhos? Porque quando acontece alguma apreensão, quando acontece algo que vai afetar o teu negócio, que vai afetar diretamente o teu financeiro, meus amigos, como que tu vai manter as suas outras áreas da vida? Então, o empresário, ele aprendeu, ele cresceu focando somente em resultado. Somente na área financeira e no profissional. Mas existem outras áreas. Um resultado aparente, né? Porque ele é aparente, ele parece que tá gerando alguma coisa ali, que tá gerando bons frutos, mas na verdade você tá construindo algo que pode ruir a qualquer momento. É igual um castelo de areia, né? Ele pode cair a qualquer momento. Então, na área profissional, o lojista, ele pode até delegar algumas funções para alguns vendedores, enfim, para a equipe dele. Mas tu não consegue delegar os teus filhos. Tu não consegue delegar o tempo que tu passa com a tua esposa ou com o teu marido. Tu não consegue delegar. Sim. E aí, vamos supor que aconteça o que aconteceu com o Vitor, né? Uma grande apreensão. Afetou o quê? O financeiro. Familiar. Afetou o familiar. Afetou a área dele emocional. Então, viveu por muito tempo um estresse absurdo, um nível de ansiedade absurdo. E quando essa área da vida ela tá abalada, as tuas decisões elas não são mais 100%. Porque elas são tomadas através do medo. Do medo. Do risco, né? Do risco. E todo lojista, ele vive essa é uma rotina, né? Vira essa rotina. Ele vive com medo. Ele vive com medo, ele se acostuma a viver sobre um risco absurdo, é uma perda considerável,
e às vezes chega a ser um dano irreversível. O que eu vejo é que eles se acostumam em viver dentro desse padrão, achando que tá ganhando, que tá tendo lucro, porque é um resultado imediato, é um resultado palpável, financeiro. Uma pessoa que muitas vezes não tem a expectativa de muita coisa na vida e vê no produto Apple essa possibilidade, começa a ganhar um dinheiro, só que ali há um custo invisível. E que custo invisível é esse, Vitória? Traz pra gente qual é o custo invisível que o lojista tá correndo dia após dia sem ele formalizar. Eu vou trazer um exemplo bem, acho que didático. Existem lojistas que não conseguem comprar um imóvel Verdade. no seu CPF. Que não consegue, às vezes, casar. E vai afetar o CPF, talvez, da sua esposa. O risco, né, que ele assume, né? E, sinceramente, vale? É esse o risco que você, lojista, gostaria de correr? É o custo invisível, é a É consequência. a ilusão. A ilusão. É uma ilusão, é um resultado imediato. Eu vejo muita gente entrando, é um resultado rápido. E hoje você sabe, tá todo mundo buscando imediatismo, resultados rápidos. Só que há uma consequência nisso. Há uma consequência nisso. E quando eu falo de formalização, Vitor, eu vejo que muitos lojistas ele têm receio dentro desse processo de formalização. Mas você que já passou por esse processo de transição, o que muda no dia a dia do lojista que se torna empresário? Quais são os impactos reais, positivos? Eu não vou nem falar negativos, porque eu sei que todos são positivos, mas na sua opinião, quais são os impactos reais que acontecem na vida do empresário que ele deseja formalizar? Assim, eu vou te responder essa pergunta até começando pelos negativos. Já para você entender que a gente, eu digo a gente, quando eu falo a gente, é todo o ecossistema, tá? A JCV Academy como um todo. A gente é transparente em tudo. Quais são os pontos negativos? Nenhuma das distribuidoras me atende após as 18 horas. Nenhuma das distribuidoras me atende final de semana. Que coisa que a gente... Feriado, né? Então tem alguns detalhezinhos que eu tenho que respeitar. Diferente do que a gente está acostumado no mercado cinza. Eu mando mensagem no sábado, no domingo, para qualquer parceiro que a gente tem de negócio ali, e essa pessoa provavelmente iria me atender, ou me responder, pelo menos, enfim. Então tem alguns pontos negativos, certo, mas nada que impacte o meu negócio, a ponto de que eu não consiga performar. Mas eu vou até contribuir. É um aspecto negativo para o imediatista, né? Que já quer vender rápido. Mas um feriado, o que você está fazendo com a sua família? Era o momento de você estar realmente ali focado em vender, em lucrar? Em comprar, né? Isso eu aprendi com ela, tá? Então, existe já uma lógica por trás disso. Então, aquele momento realmente respeita, né? Vai aproveitar com a sua família, vai aproveitar com teus filhos, vai cuidar da sua saúde, vai fazer um exercício físico. Legal. Depois, retorna, né, para os fornecedores no horário comercial, que é o horário realmente que você vai focar em resultado. E assim você consegue visualizar todas as outras áreas da vida que, sendo sincera, talvez o lojista nem conheça. Né? Ele tá tão empolgado. Ele vive como se estivesse ali no 220, cara. Como se não existisse como amanhã. Não existe amanhã. Então eu preciso fazer, tem prazo, eu preciso comprar, eu preciso organizar aqui como é que vai ser, porque tudo é arriscado. A logística é arriscada, a compra é arriscada, eu preciso ver onde eu vou depositar o dinheiro, porque não pode passar pela minha conta, aí já deposita na conta de um, aí você faz um Pix, você não sabe para quem tá fazendo um Pix, se é alvo de alguma investigação, então é um risco absurdo. A que preço? A que preço, né? Mas me diz agora positivamente, Vitor, o que é que mudou na sua vida após formalizar? Vamos lá, vamos começar. Tem muita coisa, tem muita coisa, né? Aqui, ó. Ponto número 1. Que pra mim é o melhor de todos. Paz. Paz pra eu poder comprar, paz pra eu poder expor, porque antes eu deixava tudo escondido. E talvez isso que eu tô falando é a sua realidade hoje, né? Acredito que sim. Paz pra poder vender. Por que pra poder vender, Vitor? Se o produto é bom, o produto é o mesmo, né? E realmente o produto não muda, tá? Tem alguns detalhezinhos ali relacionados à Anatel, garantia e tudo mais, mas falando de hardware e software de um produto, é a mesma coisa. Não vai mudar nada. Paz para eu poder vender e o cliente me falar assim, cara, eu preciso da nota fiscal. Falar, tudo bem.
o nosso financeiro está te encaminhando a nota fiscal, segunda via da nota fiscal ou qualquer coisa parecida com isso. Depois, a gente cria relacionamento com essas empresas que fazem com que nós tenhamos encontros anuais, semestrais, Benefícios, né? Reais, benefícios. A gente já levou nossos alunos para fazer treinamento com o pessoal da Apple, distribuidor oficial, com o pessoal da DJI, da Garmin, da GoPro, já teve encontro, enfim. Essas marcas nos mandam presentes para a gente colocar em espaço de loja. Ou seja, a gente tem hoje lá na JCV Shop presentes que a gente ganha da JBL, da DJI, da GoPro, da PlayStation, enfim. E por aí vai mais outras marcas. Depois o meu time performando em loja, ou seja, dia a dia, o posicionamento. A gente não se posiciona apenas como uma loja de importados, até porque a gente não importa nenhum produto. E com esse não importar nenhum produto, eu não me preocupo com frete, eu não me preocupo com segurança, eu não me preocupo com logística, eu não me preocupo com extravio, eu não me preocupo com nada com o que possa acontecer com esse produto, que a responsabilidade é da distribuidora até que chegue na minha empresa. Ou seja, o risco, o medo que eu tinha lá atrás, quando eu comprava um produto na mão de um freteiro que às vezes eu pagava para uma pessoa que eu não sabia nem quem era, realmente como você falou, faz o Pix nesse número aqui, ó. Tá, quem é, velho? Pra onde vai? Se der algum problema, de quem que eu vou cobrar? Sabe? Não, Nem isso até não acontece mesmo- mais. Nem até mesmo em caso de roubo, né? Porque o Vitor já passou por alguns roubos. Extravio. Não, é dentro roubo, da roubo, loja. furto Não, mesmo na loja. furto na Ela tá loja. falando verdade. O Vitor já passou por alguns furtos, né? Assalto, né? Enfim. O que acontece? Quando você não tem nota fiscal? Não tem como você colocar no seguro, por exemplo, né? A Uma primeira seguradora. A primeira coisa que a seguradora vai perguntar É nota fiscal. nota fiscal. É E se verdade. você não tem, meu amigo, você perde tudo. Exato. Outra coisa que você não falou, que é muito importante, que o pessoal ainda não sabe, pelo menos aqui eu não conheço, os lojistas não têm essa vivência. Você pode comprar Eu ia citar esse... você pode comprar via boleto. Você tem noção do que você comprar produtos sem você precisar se desprender de um capital para poder você ter produtos formalizados, sem se preocupar com logística, sem se preocupar com nenhum tipo de preocupação externa. O produto vai chegar na sua loja e o melhor de tudo, você compra 30, 60, 90, tem prazo para poder pagar e ainda se capitalizar. Fala um pouquinho da experiência de você comprar via boleto hoje, Vitor, porque o pessoal ainda não tem noção disso. Eu quero trazer pra sua realidade, você lojista aí. Pensa o seguinte, você vai comprar 50 mil reais em produtos. Beleza. Hoje na tua realidade, o que vai acontecer? Você vai pagar esses 50 mil, correto? Acredito que sim, né? Beleza. Chegou os produtos ali, você tem que começar a vender para recuperar o capital de investimento mais o seu lucro. Até aí tudo bem. Agora pensa comigo o seguinte, eu vou comprar os mesmos 50 mil reais de produto 100% legal, com distribuidor e pagando parcelado. Ok, vamos considerar que com 50 mil você comprou 10 produtos. Agora com 50 mil no legalizado, vamos considerar que você comprou só 9, um produto a menos? Beleza. Tem aqui 9 produtos que eu comprei que eu não desprendi de nenhum capital inicial. Esses produtos chegam para mim em 5 dias úteis. Então vamos lá, eu tenho 24 dias para eu pagar o primeiro boleto. Se você for um bom vendedor, se a sua empresa tiver posicionamento, se você estiver atento às redes sociais, se você tiver vendedores treinados e capacitados, se você tiver um time de marketing que vá posicionar, distribuir nas redes sociais, gerar autoridade, percepção de valor, eu não vou nem falar em 24. Eu vou falar em 10 dias você vende esses 9 produtos que você acabou de comprar. Isso te gera caixa, um caixa completo com os 50 mil mais o seu lucro, sem você ter pago nenhum valor ainda. Isso. No 30º dia você vai pagar um primeiro boleto com o dinheiro que você ganhou sem precisar desprender de capital inicial. Você conseguiu entender a matemática? E aí você já pode fazer uma nova compra e aí você já tá com um estoque crescendo, porque o que manda no caixa é o caixa que manda, o que é real, né? E o estoque da empresa. Então você tá renovando o tempo todo o seu estoque, nem tá trabalhando com capital próprio. Então você tem mais possibilidades de crescimento, de avanço, do que trabalhando no informal. E na sua opinião, Vitória, o que é que você acha que hoje é a maior resistência pro lojista dar esse passo?
O que ele pensa? Quais são ali as inviabilidades que ele tem para um processo de formalização? Qual é a maior resistência que ele tem, na sua opinião, que o lojista não está dando esse passo ainda para formalização? Porque ele foca somente no resultado rápido. Ele não pensa nas consequências, ele não pensa no que ele pode ganhar lá no futuro. Então, ganhar mais tempo dentro do mercado, como um empresário de fato, não somente como mera lojista. Ele não pensa nas consequências que ele pode tomar em caso de apreensão. Então, vai focar somente no resultado, somente em um pilar da vida, sem pensar nos outros. Resultado imediato, né? Exatamente. Mas, sendo bem sincera, o lojista, ele não sabe nem que existem as outras áreas da vida. Pesado, hein? É complicado. E aí, será que você conhece as outras áreas da vida? Que é desfrute, tempo de qualidade, família. Porque eu vejo que é um perfil que se repete. O cara, ele, no mercado cinza, ele tá vivendo quase que integralmente aquela realidade, porque a cabeça dele o tempo todo está preocupada, está ansiosa, está com medo, e tem que estar projetando e tomando cuidado e olhando todos os aspectos. Olhando para frete, olhando para a compra informal, olhando para a venda, porque o produto vai chegar, olhando para o estoque para poder ver onde é que ele vai colocar essas mercadorias, olhando para poder ver se tem alguma viatura perto da sua loja, vivendo preocupado. Então ele não tem essa oportunidade de desfrutar mesmo e de absorver as outras áreas, como você fala, né? Então, o lojista, ele entende, né, nessa vida, que ele está sempre na questão do medo, né? Então, ele não consegue nem enxergar os pontos positivos. Então, ele tá com aquela carapuça de que ele chegou até aqui com a força dos seus braços. E tá tudo bem, você chegou até aqui. Agora, para você elevar o seu nível, você precisa pensar de uma forma diferente. O que te levou a chegar até aqui não é o que vai te levar para um próximo nível. Um próximo nível exige clareza, exige um propósito e exige entender. Você realmente conhecer as outras áreas. E pensar de uma forma que você pode elevar e muito o seu negócio. Legalizando, tendo paz, tendo sossego, tendo uma noite bem dormida, podendo dormir tranquilo, poder ter um tempo de qualidade com a sua família, poder ter um tempo, às vezes, de fazer um treino, de ter a mente focada em uma outra coisa, que não seja somente no medo, no anseio, nas coisas negativas. Então, acredito que isso é o que mais pesa, né? Pensa comigo o seguinte, antes de você, James, tá conosco, estar conosco, você vivia em ambientes que as pessoas falavam sobre o quê? Freteiro, São Paulo, Paraguai, logística, risco, lucro, mas com medo, com risco. A conversa era essa. Existe aquela frase clichê que é: me diga com quem tu andas que eu vou te dizer que tu é, o ambiente que você vive, você é a média das pessoas que você caminha. E, cara, é clichê, mas é real. É real. Eu e a Vitória hoje, a gente participa de alguns ecossistemas que as pessoas acham que hoje todos, ou seja, não tô falando só de nós, mas inclusive os grandes famosos que são referências a nível nacional, eles são obrigados a servirem na sua vida a custo zero. Hoje a gente participa de ecossistemas, por exemplo, do Paulo Vieira, que a gente vai participar agora nos próximos dias. Que só para estar ali com esses empresários, a gente paga um valor anual acima de 6 dígitos. Não é pouca coisa. Mas isso me possibilita aprender e ter mentalidade de empresários do nível que eu quero chegar. Show. E aí, vamos lá, olha só, vou te sair do embasamento lógico, visível, e vou para a Bíblia. O que Romanos 12:2 fala? Renovar a vossa mente. A renovação do seu entendimento, né? Pelo seu entendimento. Para que você desfrute da boa vontade. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, é para renovar o quê? O entendimento. Da mentalidade. E para eu renovar o entendimento da minha mentalidade, ambientes, se eu continuar andando com as mesmas pessoas, eu vou renovar? Ambientes e pessoas. Tá entendendo? Ambientes e pessoas. Então, o que a gente faz, o que a gente traz, o que a gente transforma, primeiro a gente traz consciência. Mas a consciência é uma tomada de decisão. Para que no segundo passo,
você tenha ou humildade, ou você deixa o seu orgulho de prepotência tomar conta de você. E aí, se esse orgulho de prepotência tomar conta de você a ponto de que, não, é muito difícil. Não, muito trabalho, cara. Pô, não, vou ter que fazer isso, vou ter que mudar aquilo outro, Mas, quando sai do curto prazo, igual a Vitória falou, e eu começo a pensar em visão daqui 2, Longo prazo. 5, 10 anos. Cara, eu tô falando de 4 anos. A JV Shop é papo de 4 anos. 4 anos, hoje a minha empresa tem equity, tem valuation já. Eu consigo vender a minha empresa, velho. Há 4 anos atrás, ela não valia R$1. Quem que vai comprar uma empresa que não consegue comprovar faturamento? Que não consegue comprovar o quanto que fatura por ano? Não tem um DRE, não tem um balanço? Não tem nenhum número para mostrar que essa empresa gera lucro e vale alguma coisa. Ninguém vai querer oferecer R$10.000 numa empresa dessa. Em 4 anos, a gente fez a JV Shop ser referência estadual e nacional. Então é possível, né, Vitor? É possível. É possível porque o que eu vejo hoje é o lojista vendo a formalização como algo muito distante. O que, na verdade, gente, a formalização ela requer trabalho. A informalidade é um trabalho fácil. A informalidade é muito prático, é um resultado imediato e você pensa que vai mudar de vida através dessas atitudes, estando no mercado cinza, e que sua vida vai ser tranquila para sempre, e não vai ser. De fato, você formalizar vai ter um trabalho mesmo, mas vai valer a pena. Então, a atitude que você precisa tomar hoje de decisão é: eu quero continuar vivendo essa vida arriscada até que ponto? Sem conseguir declarar, sem conseguir financiar um imóvel, sem conseguir financiar um carro, correndo risco o tempo todo, ou você quer ter um trabalho a mais e criar um negócio sólido? E o Vitor fala muito sobre legado, né? E eu sou um empresário antes do Vitor, que eu acho que eu nem me considerava empresário. Tô dentro desse processo ainda de transição. Estou em transição ainda, faz parte. O Vitor hoje já está em 4 anos 100% formalizado, mas houve um processo de transição. Então, o que você quer viver hoje? Onde você quer chegar? Você quer ter um negócio de fato, genuíno, verdadeiro, ou você quer ter algo que pode ruir a qualquer momento? Qualquer momento. Você usou um termo aqui que o mercado cinza, ele é mais fácil. Ele é mais fácil. Ele é mais fácil para eu acessar o produto ali, né? Isso. Mas quando a gente entra num jogo fiscal, tributário, jurídico, irmão, será que é mais fácil? É porque ele conta com a sorte. É mais fácil contar com a sorte do que fazer a própria sorte. Bom, eu não vou muito longe. Há quanto tempo atrás que aconteceu uma operação gigante aqui na Bahia? 5 meses? 6 meses? Tem uns 6 meses. 6 meses. Quanto que tu acha, eu não faço ideia porque eu não tava aqui, eu não sei dos números, mas quanto que tu acha que houve de apreensões em valores monetários? Milhões. Quase 10 milhões apreendidos. Em questão de 2 dias, 3 dias. Em 2, 3 dias, eu falo sobre isso no meu Instagram. Aconteceu comigo. E qual foi o resultado? Eu consegui resgatar toda a minha mercadoria junto à Receita Federal, porque todas as minhas mercadorias que foram para a Receita tinham nota fiscal. O auditor olhou para mim, falei: meu amigo, todos esses produtos aqui têm nota. Eu não tô nem entendendo por que esses produtos vieram para aqui. Ele pegou e me explicou: é um processo normal, a gente precisou avaliar, precisamos trazer, mas em dois dias eu tive minha mercadoria apreendida pela Receita, eu tive tudo de volta. E aí? Lastro. Mas quantos tiveram a mesma realidade que você? Muitos, quase todos não tiveram a mesma sorte. Aí. Não é nem sorte, mano. Não fala de sorte, porque não é sorte. Não tiveram a possibilidade. Isso é competência, isso aí é decisão. É, exatamente. Escolha. É uma escolha. Sim. Não foi sorte sua, não. Sorte é você depender, tipo, o cara passou pelo papel despercebido, devolveu... Aí é sorte. Não. E eu fui lá. Você foi lá, comprovou... Dei a minha cara, fui lá, entrei lá, porque se eu estivesse devendo alguma coisa, quem que vai lá? Lá você ia assinar, se eu estivesse devendo, eu ia assinar o meu próprio atestado de óbito. Eu talvez ia ser preso. Fica lá. Era pra eu estar preso lá até agora, mas não. Entrei pela porta da frente e saí pela porta da frente com 100% da minha mercadoria que estava na Receita. O processo ainda está em tramitação, né, com os aparelhos, mas que eu creio que eu vou resgatar 100% ainda, porque o da Receita já foi pego. Porque o da Receita foi tudo que era novo, né? E o que era seminovo foi o outro órgão. Mas que a gente conseguiu resgatar aí em 100%. Mas... Sabe uma frase
que essa vai doer, tá? Mas você tem a vida que você merece. Ou seja, o James teve os aparelhos apreendidos e recuperados. Por quê? A escolha dele foi o quê? Fazer diferente do que muitos estão fazendo. Então, hoje, ele não tem nenhuma consequência negativa disso. Pelo contrário, ele consegue até usar isso a favor dele, Sim. né? A ter uma vida tranquila. Mas e você, que tem produtos apreendidos, que tem essa consequência negativa? Você escolheu. Foi uma escolha sua. Autoresponsabilidade, né? Autoresponsabilidade. Agora vou lá, vou apertar o cerco, porque tem muita gente que me pergunta isso. E aí eu quero ver como é que vocês vão sair disso. Porque é o que todo mundo pensa. Tá bom, Vitor, tá bom, James, vou formalizar. Mas a minha margem vai diminuir. Porque, primeiro, agora eu vou comprar mais caro, porque o preço do processo formal, né, da distribuidora, ela varia, ela destoa um pouco do informal. Então eu vou comprar mais caro e vou ter que vender mais caro, né? Então, a margem realmente diminui. Como é que funciona isso na prática? Boa pergunta. Pensa o seguinte, você chegou aqui na minha loja para comprar comigo. Vamos falar do produto mais interessado aqui, né? Vamos pegar um 17 Pro Max, um iPhone. Beleza. A minha concorrência tá vendendo aí na casa de R$ 8.500, R$ 8.900 hoje, né? Maio de 2026. Beleza. Você chegou para mim e me perguntou, Vitor, qual é o preço do 17 Pro Max? Falou, James, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, você tem algum aparelho para me dar aí como entrada? Ah, tenho, não tenho? Beleza, a gente vai para essa parte ali. E depois eu pergunto assim, cara, deixa eu ver aqui o seu iPhone. Tá, beleza, você tem um 16 Pro Max. Então você já é cliente da marca há muito tempo, né? Você pode me contar um pouquinho como é que foi as suas experiências até aqui comprando essa marca? Aí o cara vai contar um pouquinho da história dele, beleza. E aí eu pergunto assim, ó, você tá sabendo de algumas novidades que têm acontecido hoje com a Apple a nível de Brasil? Aí o cara fala, não. Fala, vamos lá. Os produtos Apple oficiais, eles têm que ser homologados pela Anatel. Você sabia disso? Você tá vendo que eu tô fazendo sua pergunta, né? Você sabia disso, James? Aí você pode me dizer, né? Vamos pensar aqui hipoteticamente. Não sabia. Beleza, então, os produtos hoje que precisam de homologação da Anatel, esses produtos são oriundos de uma distribuidora oficial da marca no Brasil. Que isso me possibilita, inclusive, James, de eu te dar aquela garantia de 1 ano. Que o pessoal fala que é 100%. Era. Agora já não é mais, James. Quando você compra comigo, que é uma revenda autorizada, a partir do momento que eu vou te entregar a nota fiscal, que começa a contar esse 1 ano de garantia. Quando você compra em um mercado paralelo, a partir do momento da ativação lá no país oriundo, ou seja, Paraguai, Estados Unidos ou qualquer fonte que for, começa a contar esse tempo de garantia. Então a gente está falando de um gap aí de alguns meses e que se porventura você precisar de garantia, se você for numa assistência técnica autorizada, eles podem muito bem não te dar a garantia porque não tem a nota fiscal. Agora eu te pergunto, James, você como cliente, investindo um valor aí na casa de R$9.000, você se sente seguro com isso? Se não conseguir acionar a garantia, eu não me sinto seguro. Eu vou perder, por causa de 500, aí R$800, eu vou perder a possibilidade de perder 9.000, meu investimento total, né? Mas eu nem te falei o preço do meu produto, James. A diferença... Mas eu não preciso nem saber. A diferença não é gritante. Eu não preciso nem saber o preço, mas eu já não vou comprar lá. A diferença não é gritante como uma revenda autorizada. Hoje, quanto é que você vende um 17 Pro Max na sua loja? R$9.900. E vende. E aí, galera? E vende. E aí? E assim, bom, pode ser que talvez você não acredite. A gente posta lá, a gente mostra. Eu vejo. Vendendo. Eu vejo. Mas, você pensa assim comigo. Digamos que eu não vendesse, que eu estivesse aqui como um charlatão mentindo pra você. Hoje a gente já tem mais de 270 empresários dentro do ecossistema no Brasil todo. Daqui a pouco vai passar o nosso mapa aqui nessa tela. E aí, na hora que passar, vocês me lembram, por favor, só pra eu mostrar, tá? Coloca o mapa aí pra nós. A gente só não tem empresário hoje no estado do Acre. Coitado do Acre, né? Só no Acre, cara. Eu nunca conversei com pessoal ninguém do Acre aí. Do Acre, por favor, pessoal do Acre, vocês precisam abrir empresa de celular de eletrônico, galera. Vamos te ajudar com isso, tá? Mas, pensa assim, ó, tem essa galera toda, cara. Será que tudo que eu tô falando é tão mentira assim? Será que não tem como? Será que não tem como você deixar de ser lojista e começar a se tornar empresário? Será que não tem como? Será que é a historinha que eu tô contando? E eu mostro isso pra todo mundo. Eu não sou um
vendedor de mentoria. Não, eu sou alguém que tá todo dia na operação, que a Vitória tá do meu lado, que ela cuida da parte operacional com pessoas, na parte tática, na gerência como um todo, e que nós estamos todos os dias vivendo o que a gente promete que você pode viver. Não é história, velho. E hoje Então, eu falo... sim, dá pra você vender. Ah, Vitor, eu vou pagar mais caro? Realmente, como todo mundo fala? Ó, pensa comigo o seguinte. Você que é daqui da Bahia. Eu fiquei sabendo ontem que um 17 Pro Max 256 aí, né, o mais vendido, custa em média aqui R$8.200. R$8.300 para comprar num fornecedor local aqui, R$8.300. Mas vamos pensar numa hipótese que fosse 8 mil. 8 mil, tá? Tô baixando o preço do que o James falou ainda, tá? 8 mil. Hoje eu pago 8.200. E aí, galera? Com nota fiscal, E aí? com lastro financeiro, pagando parcelado. E aí? Olha só, Compensa eu ou digo não para compensa? vocês que é loucura, real, mano. Pelo amor de Deus. tem como provar, tem nota fiscal, tem comprovante de compra, de que hoje você consegue comprar direto com a iPlace, direto com a Apple, um 17 Pro Max a R$8.200. Na Isso- pior das hipóteses, James, na pior das hipóteses, se você for, Vitor, eu sou lojista, tô começando, cara, eu ainda tenho pouco valor de investimento, né? Meu caixa tá apertado. A gente tem, cara, a gente tem alunos que são MEIs e que eles estão começando e que a gente, às vezes, eu digo a gente, nós, né? Eu e a Vi, Fornece, né? a gente manda o produto pra ajudar o cara, velho. E isso é um benefício de quem é de quem do é aluno. ecossistema, De que quem é do você consegue ecossistema. fazer isso de maneira legal e formal. Legal, a gente manda com nota fiscal, tudo bonitinho, tudo certinho, cara. Não é nada de muambagem, não, tá? E aí, na pior das hipóteses, é você pagar 8.490. Na pior das hipóteses, o preço Uma mais diferença caro. o quê? De R$200, então? Aí eu te pergunto, eu vou fazer uma pergunta pra você. Você, que é lojista, com todos esses parâmetros de percepção de valor, se você for um bom vendedor, você consegue vender esse iPhone R$500, vou jogar mais alto, tá? Do que a diferença que deu. R$500 mais caro? Sim ou não? Aí agora é você que tem que responder. E hoje, essa é a realidade que eu vivo. Eu falo para meus clientes, ô Vitor, eu não tenho um preço mais barato, Vitória. Eu falo para meus clientes, Já filtra, né? eu não tenho um preço mais barato. E toda vez que eu falo isso, aparece mais cliente para poder comprar. É incrível. É incrível, porque hoje o 17 Pro Max é o aparelho que eu mais vendo. E hoje, em Salvador, eu não tenho o melhor preço. Porque eu também entrego o que muitos não entregam. Então as pessoas agora estão vendo valor. Então eu quero o cliente que ele veja valor naquilo que eu estou vendendo. E eu tenho aqui uma pergunta para você, Vitória, para poder você trazer pra gente em que momento o lojista ele precisa parar de pensar como vendedor para poder pensar como empresário. Qual é o momento que ele precisa falar assim, ó, calma, realmente isso aqui não tem longo prazo. Qual é esse momento que ele precisa sair de uma mentalidade de vendedor para uma mentalidade de empresário? O melhor momento é hoje. Até porque você nem sabe se você vai continuar vendendo esse produto amanhã. Porque se você está no lado errado, né, fazendo algo errado, você não sabe se amanhã você vai ter produto para vender. Então você precisa mudar a sua mentalidade hoje. Nunca é tarde para mudar. Então já comece a pensar hoje. O que eu quero viver daqui 10 anos? É essa a realidade que eu vivo hoje? Eu vou fazer uma pergunta bem forte. Será que Deus te colocou nesse mundo para você viver no medo? Forte. Será que Deus te fez pertencente desse mundo para viver com medo, para viver com angústia, para viver não sabendo se você vai continuar amanhã? Será? Sinceramente? Que ideia provocativa, né? E Porque parece. a pessoa procrastina, né, Vitor? E parece que a Vitória falando isso é só pra. Não, mas querem me colocar medo. Mas, cara. Mas é a realidade. Mas é a realidade Você mesmo. quer tapar o sol com uma peneira que você sabe que a peneira não tem sem mais arco, nem. sem Tá só o arco da peneira, cara. Não tem mais nem os ferrinhos da peneira. Então, assim, é um pouquinho de consciência que você tem que ter. Só que nessa fase agora já é humildade, velho. É humildade. É humildade de pedir ajuda. Falar assim, ó. Eu preciso de ajuda. Eu não consigo ir sozinho. E de verdade, tá? E o que eu fiz, o que eu levei 4 anos pra ter resultado. Na última CBM que a gente teve, que o James esteve junto,
A gente entregou placa de faturamento a mais. Não quer dizer que a gente fez a pessoa faturar só isso, tá? Ela faturou a mais do que ela já faturava antes de estar conosco, de 1 milhão, de 3 milhões, de 6 milhões. Em questão de 1 ano e meio. São decisões a serem tomadas. Você pode tomar essa decisão. Vitor, é um caminho fácil. Eu vou ter que olhar um pouquinho mais para minha contabilidade? Vai. Eu vou ter que olhar um pouquinho mais para a parte fiscal? Vai. Até porque existe... Eu vou entrar agora na parte fiscal só para vocês entenderem uma coisa que é muito importante, tá? Existe a venda fiscal, que é o que você vende, e declara, paga imposto. Beleza? Tudo bem, né? Ficou claro. Então a venda fiscal é isso. Agora existe a entrada, a compra fiscal. O que é a compra fiscal, Vitor? É aquilo que te dá lastro financeiro para comprovar essas notas que você emitiu. Que ainda, quando você está num Simples Nacional, ainda não existe uma fiscalização disso automatizada que vai existir com a reforma tributária, tá? Então presta atenção. 2026 ainda já ficou mais difícil, mas ainda não está tão difícil. 2027 vai entrar split de pagamento, vai entrar muita automatização, porque a IA não veio como benefício só para nós, para a gente vender mais, para aumentar o marketing. Também, né? O governo também, meu querido. Você acha que eles não têm ferramenta lá? A gente tem empresa no lucro real. R$1 que você deixa de comprovar dentro de um lucro real da vida, meu amigo, já gera notificação que a contabilidade tem que comprovar de alguma maneira. Se isso foi um custo operacional, se foi uso e consumo, se foi compra de produto, se foi venda, ela tem que comprovar de alguma maneira. Ah, mas eu estou no Simples Nacional, é mais tranquilo, é mais simples, né? É mais simples. Até o momento. Aí quando a gente sai e vai para o longo prazo, igual a Vi estava falando, como é que vai ser o ano que vem? Lá em 2030. Lá em 2033, que parece que não, tá muito longe. Mas não tá longe, cara. Você vai continuar nesse mercado? É só vocês analisarem o quanto de pessoas que se tornaram muito grandes no nosso mercado e que caíram. Já entra na minha pergunta já. Já entra na minha pergunta para vocês dois daqui. O que é que mais quebra uma empresa? A falta da venda ou a falta de uma gestão? Porque eu vejo muito empresário vendendo muito, que vendeu muito, que da noite pro dia o seu negócio desapareceu. Eu vi empresários venderem absurdamente um faturamento surreal. Eu falo assim, olha quanto eu vendi nesse mês. E no determinado momento, a loja dele não existe mais. O que é que quebra mais, Vitória? A falta da venda ou a falta de uma gestão? Falta de uma gestão, sem dúvidas. Falta de uma gestão assertiva, né? Construtiva. O cara que tá olhando ali sua empresa não tá olhando apenas para a venda. Comprar, vender, comprar e vender. Mas em todos os cenários que cercam e norteiam a vida de um empresário. O que é que hoje diferencia, Vitor, um empresário de um lojista? Empresário tem visão, velho. Que existe... As palavras são parecidas, mas existe uma grande diferença entre visão e olhar. O que tu olha é só o que tá acontecendo aqui nesse momento. Eu tô olhando pra você, eu tô olhando pros meninos ali atrás, eu tô olhando isso aqui. Aí visão, eu saio do meu parâmetro presente e tenho que viver com algo que eu ainda não consigo imaginar. A olho carnal, fisiológico. E a visão, eu tenho ela aqui. Então, sim, se eu preciso deixar de ser lojista e me tornar empresário, quais são as visões que eu tenho que ter para que isso se torne real? Beleza. Então, eu preciso começar a olhar para a minha empresa daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Beleza. Então, um plano de ação. Você tem um plano de ação para os próximos 5 anos do seu negócio? Se vir outra pandemia, pode ser. Você sabe o que fazer? Você sabe o que fazer? Você sabe para quem recorrer? Se você estourar o faturamento do Simples Nacional, você sabe para quem perguntar, pelo menos? Você tem uma boa contabilidade para perguntar o que você pode fazer? Ou o que você pode fazer para pagar menos imposto? Porque existem formas legais de você reduzir seus impostos. Depois, você ter uma gestão relacionada a produtos, marcas, diversificação, não depender apenas de iPhone. A gente vai falar aumentar sobre o isso, seu LTV, vai? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Depois, você posicionar o seu negócio e você, como principal ativo da sua empresa,
principal ativo de captação de clientes como autoridade. Gerar percepção de valor. Depois tem gestão de pessoas, que é o que a Vi faz no nosso grupo hoje. Fazer com que essas pessoas entendam qual é a nossa missão, visão e valores, que parece que é clichê o que a gente está falando aqui, mas não. Não que é a maioria clichê. não tem. Não tem. A gente tem que saber o porquê que a gente está lutando, qual é a nossa visão agora. 1 ano, 5 anos, 10 anos, e isso ser falado pro time como um todo, e quais são os valores que a gente não abre mão. E você consegue projetar isso, né? Porque tem lastro para essa projeção, né? E depois, que é o mais importante, você ter autorresponsabilidade e disciplina para colocar tudo isso em prática. Porque é muito mais fácil você reclamar do seu concorrente, é muito mais fácil você falar que ele vende mais barato que você e é por isso que você teve que baixar o preço. É muito mais fácil você dizer, não tem como porque eu tenho que pagar imposto pro Lula, pro fulano, pro ciclano, pro Beltrano. Beleza. Se você ficar reclamando de todo mundo e você não assumir a responsabilidade da sua vida, para que o seu negócio construa lastro, dinheiro e faturamento, você vai continuar sendo apenas mais um medíocre que vai trocar Vai terceirizar sempre, né? um Vai sempre produto apontar a por culpa. um lucro que vai fazer você ganhar o dinheiro? Sim. Mas igual a Vitória falou, a gente já teve alunos que chegou pra nós e falou assim, Vitor, alunos, ou o que eu vou falar agora, tá? Ele não tava falando de comprar um carro de 100 mil reais, ele tava falando de comprar uma Porsche e colocar no CPF dele. Ele falou, Vitor, eu preciso comprar, eu quero, na verdade, né, comprar uma Porsche pra colocar no meu CPF. Só que hoje eu não consigo. Porque eu não consigo nem comprovar lastro financeiro de fazer uma divisão de lucros, um PLR, que é participação de lucros, ou pegar esse dinheiro, tirar do meu CNPJ e depositar no meu CPF, mesmo que eu vá pagar imposto de renda. Qualquer coisa parecida com isso. Ele não pode nem fazer isso. Ele né? não pode. Porque como é que ele comprova esse dinheiro? Porque é um tiro no De onde próprio veio? pé. Exato. É um tiro no próprio pé. Exato. Se ele faz isso, ele é um tiro no próprio pé pra poder ele acontecer alguma coisa. Em com ele. 2024, a gente teve um grande influencer, que eu não vou citar nome, lá em São Paulo, que caiu, com movimentações bancárias de 50 milhões mês. E aí, pasmem, o meu advogado, que você conhece, chegou pra mim e falou, Vitor, Porque eu sou cliente. que você é cliente, chegou pra mim e falou assim, eu fui perguntar pra ele, pô, como é que acontece, né? Como é que funciona isso, assim? Eles vêm do nada? Falou, Vitor, nunca é do nada. Eles já estão olhando esse cara há 6 meses, 1 ano. Eles já estão acompanhando ele há muito tempo. O que você vê acontecendo em 2, 3 dias, 1 semana ali, foi estudado e foi celular grampeado, redes sociais, enfim, todos os meios de ele poder ver a sua vida, eletronicamente falando, ele vai olhar e ele vai analisar você e ele vai deixar você curtir. Ele vai deixar você, inclusive, mostrar que tá ganhando dinheiro e tudo mais. Então, o que acontece em 2, 3 dias foi analisado muito tempo lá atrás. Aí agora eu pergunto pra você. Parece que é do nada, né? Rapaz, do nada Do bateram nada. na minha Nunca é loja. nada. Nunca é do nada. Ou nunca seja, é do nada. você pode estar sendo investigado, você não sabe. Exato. Você só não sabe. Quando o resultado bater na sua porta, vai ser tarde demais. Eu digo aqui pra você que me assiste, eu tinha uma vida, uma loja antes de conhecer o Vitor e depois de conhecer o Vitor. Eu tinha um faturamento antes de conhecer o Vitor e depois de conhecer o Vitor. E pasme, eu tenho um resultado muito maior hoje formalizando a minha empresa do que quando eu estava informal. E agora a gente vai entrar no assunto que muita gente me Deixa eu pergunta. te fazer uma pergunta hoje. Manda. Qual é a única certeza que a gente tem desse mundo? A morte. É, né? É, que vamos morrer. Se a gente tem essa única certeza que um dia a gente pode não estar mais aqui, e pode ser amanhã, pode ser Agora. hoje, Daqui a pouco. pode ser agora. É. Né? A gente não sabe o dia e hora. Hoje, eu poderia estar falando de mim, Vitor, né, na primeira pessoa. Mas eu quero perguntar pra você e eu quero fazer essa pergunta pra você. Essa pergunta que eu vou fazer pro James vale pra você também, tá? Hoje, se for o seu último dia, falando da sua empresa, do seu legado, como é que tá? Como eu falei, eu tô numa fase de consciência de transição. Hoje eu tô me sentindo assim. Hoje na minha loja, dentro da minha loja, 100% dos meus produtos têm nota fiscal. 100%. Hoje eu não tô nem um pouco preocupado se vier uma fiscalização na minha loja. Porque tudo que tem na minha loja hoje tem nota fiscal. Se você não tiver mais aqui amanhã, alguém vai conseguir tocar essa operação? Toca. Por exemplo, minha esposa toca. Então, pronto. Tranquilamente. Tranquilamente minha esposa troca. E o que eu queria trazer pra vocês é que você precisa mudar uma mentalidade. O que é que muda na mentalidade de um cara que ele é lojista e passa a ser empresário? E o que mudou na minha vida e ali na minha loja foi a possibilidade que eu estava fechada na minha visão, Vitória,
de trabalhar com outros produtos. Eu tinha leads em potenciais, porque quem compra um iPhone é um lead, né? Em potencial, de comprar diversos tipos de produtos na minha loja. E minha mente fechada, porque a pessoa, quando ela é só lojista, ele foca só naquilo. E eu quero falar um pouco sobre isso, Vitória, e sobre o Vitor, sobre esteira de produtos. Hoje, eu vendo na minha loja bicicleta elétrica, JBL, iPhone, MacBook, AirPods, Garmin, Stanley. Vitor, traz pra mim aí, traz pra gente quantas marcas você trabalha. É possível você colocar na sua esteira de produtos como esse que eu falei e muito mais. Eu saio de um faturamento médio quando eu trabalhava só com celular, um faturamento de 100 mil reais, mais ou menos 120 por mês, e hoje faturando 400, 500 mil por mês com diversos tipos de produto. Como isso acontece na prática e se é possível, de fato, você agregar mais produtos na sua esteira. Muito bom. Essa pergunta, cara, eu amo responder sobre ela, porque Olha até aí. aqui, ó, tá aqui, ó. Pode abrir pra nós, por favor? Volta uma imagem ali, que aparece todas as marcas. Essa imagem ali vai trazer pra você clareza na minha resposta, tá? Eu quero que você ouça ela com visão, tá? Por favor. Uma visão de longo prazo, realmente. Aí, Pensa daí. comigo o seguinte. Você vende iPhone. E aí você vendeu um iPhone ali, um 17 Pro Max. Ou seja, a gente está conversando de um público que tem capacidade financeira de investir ali 9 mil, 10 mil reais num iPhone. Beleza. Então, a gente já não está conversando com um público que vai pagar 3 mil reais num iPhone seminovo. E tá tudo bem você vender para esse público, tá? Não pense que eu estou falando que eu estou menosprezando esse público. Não, eu estou falando de cliente potencial para o valor de investimento do produto vendido. Ponto. Né? O que a gente sabe que a Ferrari tem o seu público de compra e a Fiat tem o público de compra dela. Ponto final, tá? Sim. Então é sobre isso que eu tô falando. Market share, mercado, entrega, cliente final. Beleza. Aí você olha para essas marcas. Você pensa comigo o seguinte. Se eu tenho um cliente que eu tive um custo de aquisição, ou seja, CAC, e aí quando você começa a olhar para essas KPIs, o que é KPI, Vitor? É métrica. E se você não tem métrica hoje na sua empresa, você não mensura o seu resultado. Então você precisa ter métricas hoje. Métricas é o quê? Você tem um CRM, você tem um acompanhamento, você saber o quanto que é o custo de aquisição desse cliente. Então, o que é custo de aquisição de cliente? É só o que eu paguei lá para o tráfego pago? Parece que é. Mas, inclusive, a hora do seu vendedor, o aluguel que você paga, o custo de aquisição com o marketing, por exemplo, a produção de conteúdo, se você pagou para um videomaker fazer aquele conteúdo, quanto que ele te cobrou, tudo isso entra no custo de aquisição de cliente, tá? Hoje, dentro da JV Shop, a gente tem um custo de cliente que pode variar de 400 a 800 reais. Eu mostro isso nas minhas palestras. De 400 a 800 reais. Para você adquirir um cliente. Para eu adquirir um cliente. Você gasta de 400 a 800 reais. Um cliente. Aí pensa assim, Vitor, não, mas não é tudo isso. O meu custo por clique lá no tráfego pago é 5 reais. Não é só isso. Não tô falando só sobre isso. O aluguel que você paga, a energia que você paga, a internet que você paga, tudo entra nessa operação. Então você precisa ter agora nesse momento, o que é? Visão de? Longo prazo. Longo prazo de geral, empresário, cara. empresário. Esses números quem olha é empresário. Entendeu? E aí se a gente tem esse custo, essa pessoa já tá na minha base, ela já confia em mim. Para eu vender uma segunda vez para ela, considerando que eu tenho hoje inteligência artificial, tenho um time de marketing que trabalha demais, esse custo que sai de 400 e vai para sabe quanto? 30 reais. Para eu vender uma segunda vez para esse cliente. Aí coloca aquelas marcas para mim na tela aqui para mim, por favor. Consegue aí pensa pausar comigo. Aí? Não dá para pausar, né? Vendi um iPhone. Aí depois, esse iPhone que eu vendi, esse mesmo cliente, ele tem interesse em comprar um Garmin. Um relógio da Garmin, porque ele começou a correr. A gente vai deixar aí na tela já as marcas. A gente vende para esse cara. E aí depois o meu vendedor sabe que ele tem filho, ou que ele tem uma esposa, ou que ele vai viajar. E aí, esse filho talvez quer ter um PlayStation, a gente vende. A esposa quer comprar um Garmin para ela correr, ou um Polar, ou qualquer outra coisa. No segundo piso da nossa loja a gente tem até perfumaria. E aí ele vai viajar, aí ele precisa de uma Starlink, por exemplo. Uma Starlink para ele poder colocar no carro dele para viajar. Se ele não quiser comprar conosco, ele aluga. A gente vende aluguel de produtos hoje.
A gente aluga iPhone, a gente aluga JBL, drone, a gente aluga Starlink, a gente aluga bicicleta elétrica, a gente aluga microfonezinho da Holy Land, cara. Eu alugo a 30 Você aluga? reais a diária. Que alugam mesmo? E Aluga, aluga. E aluga, cara. Que legal. E aluga. É maneira de você captar mais recursos para sua E empresa. aluga. Olha a quantidade de E marcas. sabe o que acontece aqui? A gente teve uma menina lá, olha só. Isso até foi pro nosso Instagram. Ela tava alugando conosco todo final de semana. Por quê? Era 30 reais só. Ela alugava sobre demanda porque ela era story maker. Então ela não tinha ainda condições de comprar, mas ela tinha onde alugar. Porque na cidade só a gente fazia isso. Entendi. Não tinha mais ninguém. Então, se ela cobrava de alguém 200 reais pra fazer um story maker lá, ela pagava 30 reais pra poder ter Um produto, né? um produto que ela ia precisar. E é mais um canal de venda de captação, né? O que aconteceu depois de uns 2 meses? Ela vira sua cliente. Ela comprou. Show de bola, show Ela de bola. comprou. Então, Show de meu bola. custo, pensa assim comigo, ó, o custo de aquisição de cliente foi quanto? 400, 800 reais? Não, Diminuiu? zero, porque eu não tive custo. Na verdade, eu tive lucro para aquisição desse cliente. Que ela alugou e Ela depois falou- comprou. Exato, irmão. Tá Show entendendo, de bola, cara? Show de bola. Tá entendendo? São Então- estratégias que o empresário tem e precisa ter se ele quiser ter um negócio de longo prazo, né, Vitor? Ó, E você tem como vende... fazer por quê? Porque é legal, né? Que é legal. Final da fiscal. Ó, Pode garantia fazer. estendida. A gente vende garantia estendida, mano. Sabe Vocês mesmos, no Aham. caso. Sabe quanto que é a garantia estendida de um 17 Pro Max hoje? Você vende a garantia estendida, você Aham, mesmo oferece. aham. Quanto? 18% do valor de venda. Então Um tá ano a quase uns mais. R$1.500, uns R$1.800, mais ou menos. E você oferece. E imagine Exato. isso no seu bolso, né? Exato. E você consegue fazer isso por quê? Porque tem nota fiscal. Exato. Exato. Porque eu não teria como dar garantia estendida a mais de um ano de um produto ilegal. Show de bola isso daqui. Isso aqui transformou a minha loja hoje. O cara entra lá, ele compra um iPhone, ele compra acessório, ele compra bicicleta elétrica, ele compra uma série de produtos porque está disponível. O que é mais vantagem? Ele já está comprando. Estudos mostram que você está no local comprando, viabiliza a possibilidade de ele adquirir mais um produto, porque venda é emoção. Então, quando você consegue trabalhar com a esteira de produtos dentro da sua loja, você aumenta a sua margem, o seu CAC diminui, né? Uhum. E você tem mais lucro, gente. Então, é uma oportunidade que você, enquanto lojista, enquanto empresário, de você aumentar a sua capacidade de venda, de lucro dentro da sua empresa, colocando esses produtos que você, Vitor, De receita. fornece todos eles, né? E tem produtos, olha só, vamos sair da Apple agora. Tem produtos que você, comprando ilegal, você paga mais caro do que o que eu pago, do que o James paga, comprando 100% legal e pagando parcelado. Peraí. Você tá me dizendo que existem produtos Uhum. que você direciona, que a gente consegue comprar diretamente com as fábricas mais barato do que no mercado cinza? Exatamente. Essa verdade aí é que você precisa saber. Mas você tá dentro de um círculo onde você não consegue se abrir para novas possibilidades. Imagine você comprar produtos como Apple, inclusive, né? Que eu já vi produtos Apple mais barato do que no mercado cinza, trazendo formalidade, lucro para sua empresa e principalmente posicionamento, porque o meu posicionamento mudou quando eu comecei a trabalhar com essas marcas. Ó, eu comprei agora AirPods, Magic Mouse, que é o mouse da Apple, iPad, um iPad Air M3, MacBook M4. O MacBook até ficou um preço uns 200 reais mais caro do que no Paraguai, pra ser bem sincero. Mas o Porque do AirPods... Paraguai, Do Paraguai. você tá comparando com o Paraguai, que é muito mais barato. É. Mas o AirPods, o mouse e... Qual foi a outra coisa que eu falei? O iPad. O iPad. O iPad em específico, esse modelo, tava em promoção. Eu paguei mais barato. Você eu que é paguei mais lojista, barato. você E precisa... parcelado, tá? E parcelado. Imagine Parcelado. você comprar mais barato, parcelado, com margem, boletado, dentro da sua empresa. É loucura, cara. É loucura É e loucura. isso... Parece que é loucura, né? Parece que é mentira, né? Mas já é real, porque eu vivo isso. Eu vivo isso e transformou totalmente meu negócio. Mas a gente mudando agora de pauta, eu quero absorver um pouco da Vitória, né? Porque as falas de Vitória foram pontuais, Vitória. E você vai tá com a gente em Prado Forte. É algo assim extraordinário que eu vejo também, que acontece com muitos lojistas. Você vê eles tendo resultado, você vê eles vendendo bem, mas um problema silencioso dentro de casa. O que é que você tem percebido? O que é que você acha sobre isso, sobre empresários que têm até resultados dentro da empresa, mas as outras partes estão indo de mal a pior? E sabe o que é engraçado, que dói quando eu vejo isso? É que esse empresário, muitas vezes, ele não percebe que ele precisa de uma ajuda em alguma área da vida e ele negligencia.
Quem mais precisa, pasmem, tá? Quem mais precisa de ajuda ou de direcionamento é a pessoa que mais negligencia. É a pessoa que mais bate no peito e fala, eu não preciso. Eu já fui essa pessoa. Eu não preciso disso. Pra quê? Por que ela tá falando de 11 horas da vida? Eu não preciso. Eu já tô aqui, ó, rendendo, eu tenho meu faturamento. Tem o dinheiro no bolso, né? O que importa, né? Ok, meu querido. Mas vamos lá. Se você ficar doente, qual o nível da sua saúde hoje? Se você ficar trevado numa cama, você vai ter esse faturamento, será? Você vai continuar tendo essa parte financeira? Como que vai ficar a sua família? Então, o que eu mais vejo hoje são empresários que têm um ótimo resultado, mas apenas em uma área da vida. Porque são tão prepotentes que não se abrem para ouvir o que eles podem viver. A vida abundante que eles podem viver e que já está disponível. Só que eles estão tão fechados, Limitados, né? limitados em apenas financeiro, profissional, que não se abrem para visualizar as outras áreas da vida e a abundância que eles podem acessar. Porque parece que o dinheiro soluciona todos os problemas, né? E por isso que são os maiores casos de depressão, de pessoas que atingem, assim, uma prosperidade financeira e aí estão tomando antidepressivos, se suicidam, porque eles veem que isso não é tudo. E eles negligenciaram a vida toda correndo atrás do dinheiro, achando que o dinheiro ele vai solucionar todos os problemas e quando ele, enfim, ele consegue, ele vê que não solucionou nada, né, Vitória? E muitas vezes, quando ele consegue e ele chega a um patamar, ele sente falta. Do quê? Daquele momento que você não viveu, daquele momento com a sua esposa que você não teve, do momento, talvez, de ter um lazer com seu filho que você não teve, e o tempo não volta. O dinheiro, Uau. você vai conquistar de novo. Agora, o tempo não volta. O que você deixou passar, o tempo de qualidade, os momentos de servir, os momentos de ter uma comunhão com a sua família, com o teu pai, com a tua mãe, não volta. Vi. Qual é a área que você acredita que, se ela for mal, a área na vida, assim, de um empresário, essa área tá indo mal, que consegue contaminar todas as outras, na sua opinião? Essa área tá indo mal, e se essa área for mal, todo o resto vai ser contaminado, na sua opinião. Que área é essa? A mais urgente. A mais urgente, digamos isso. assim. Isso, a mais urgente. Emocional. Porque se seu emocional não estiver bem, né? Nada vai bem, né? Todas as outras áreas afetam. Mas sabe o que é mais engraçado? O empresário e todas as pessoas, aqui eu vou abrir até o público geral, não olham o emocional. Não olham essa área. E aí você está aí com ansiedade, com estresse, tomando remédio, tendo inúmeros casos de doença. Pega uma gripe sempre. Toda semana tá com alguma Imunidade coisa. fica baixa, Imunidade baixa, disposição zero, já acorda cansado. Meu querido, você está com o emocional abaladíssimo e você não sabe. O que eu vejo muito, Vitória, eu consigo observar, é que muitos dele têm várias fugas emocionais. Então, é o cara que tá produzindo grana, Vitor, mas só anda na rua, não tem prazer de voltar para casa, bebe quase todos os dias, está sempre rodeado de pessoas que não acrescentam em nada, porque o que importa é o dinheiro, né? O que eu vejo é que muitos desses empresários estão rodeados de fugas emocionais e eles nem sabem. Parece que tá tudo bem. Esse que é o pior problema, é que você não consegue visualizar ele. Você não tem consciência. Você não tem consciência dele, né? E eu vejo muitos empresários passando por isso, negligenciando esse fator emocional. E há muito um preconceito, né, contra pessoas que atuam nessa área, contra os coaches. Você já viu algum caso já de pessoas que negligenciavam essa questão emocional e hoje batem na boca e agradecem até a você por ter aí norteado ele? Já viu esses casos? Todos os dias. Todos. Todos os dias. Todos os dias. Porque, na verdade, né, é uma profissão que, infelizmente, né, foi muito banalizada. Né? Preconceito, né? Preconceituosa. Mas, eu vou fazer uma pergunta. Um avião
ele voa sozinho, sem um piloto? Não. Um navio, sozinho? Ele tem todos os equipamentos ali, né? A rota, enfim. Mas sozinho, sem comandante. Ele anda? Não. Precisa de um comandante? Precisa de um piloto? E por que você negligencia alguém que vai te direcionar? Um atleta também, eu acho que faz analogia com isso, Um né? atleta, exatamente. Um atleta, ele tem um resultado que ele tem, que ele chegou lá, por quê? Porque desde novo, desde criança, ele tinha um treinador, Uhum. ele tinha uma pessoa que incentivava, que direcionava. Faz isso, treina aqui, chuta a bola aqui, ó, vai lá nessa posição. Isso é o coach. O que eu vejo é a quantidade de empresários que negligenciam esse fator emocional estressado o tempo todo, cara. Uhum. Estressado o tempo todo. E aí eu nem imagino como é a realidade desse cara em casa. Quando, recentemente, né, eu acredito que eu faço aí um por semana. O MAS é o mapa da autoavaliação, né, das 11 áreas da vida. E quando essa pessoa toma consciência e faz o mapa, ela vê que a roda da vida não roda. E aí que tá o grande problema. O caos está instalado, mas por ele não visualizar, ele não tem essa consciência. E depois que ele toma consciência de como que realmente está a vida dele, as fichas caem. E isso é tão necessário, né, Vitória, para todo, principalmente o empresário que ele vive sob pressão. O cara que ele é empresário, ele assume muito risco. Isso. E você ter um emocional equilibrado, você ter uma estrutura equilibrada, você visualizar de maneira ampla quais são as atitudes que você precisa tomar, qual é a consciência que você deve ter, eu acho que torna muito mais a jornada muito mais próspera e você consegue desfrutar de maneira muito mais assertiva, Até né, mais cara? produtiva. Produtiva, né? Porque quando o emocional tá abalado, você vai tomar uma decisão não pensando de uma forma correta ou não tendo aquela consciência de futuro. E muitas vezes grandes empresários tomam decisões erradas. Que lá na frente quebra a cara, se arrepende. Porque o Vê que não emocional foi um tá bom desregulado, negócio. né? Porque o emocional tá desregulado. Ou seja, agiu pela emoção, agiu pelo, né? Ah, vou assinar aqui. Pelo resultado imediato. Pelo resultado imediato, eu vejo muita gente vendo oportunidades, né? Não, essa oportunidade aqui é muito boa, e aí vai lá e tá buscando tanto resultado imediato que acaba assumindo um risco que talvez fosse desnecessário. E perde, às E vezes. Né? perde, exatamente. Geralmente sempre perde, né, cara? Eu acho que o que a gente tá falando hoje é justamente sobre isso. É justamente sobre mudança de mentalidade, falando sobre abrir mão de resultados imediatos, abrir mão de uma consciência ignorante. Eu acho que é uma oportunidade para todo mundo, né, Vitor? De uma avaliação pessoal, de uma autoavaliação, ver as rotas que estão sendo seguidas, mudar as rotas. E que bom que durante muito tempo, quando eu conheço o Vitor, eu falei para ele, cara, o seu trabalho tem propósito. Porque essa hoje tem sido a minha maior dor. Isso é um propósito para mim. Eu falei, cara, eu não consigo dormir às vezes sabendo que os princípios que eu acredito, eu não estou conseguindo exercê-los. E as pessoas estão olhando para mim, elas não estão olhando para o que eu tô falando, elas estão olhando para o que eu tô fazendo. E eu falei assim, cara, você hoje tá me ajudando a me tornar um empresário melhor, um ser humano melhor, um amigo melhor, um pai melhor, porque a minha empresa ela é reflexo de quem eu sou. Não. A minha empresa ela só tá revelando aquilo que eu sou. Então, quando o Vitor aparece para mim, eu falei assim, cara, você tá carregando algo poderoso e você ainda não tem noção de que você é um resultado das minhas orações, cara. Eu falei isso pra você, você lembra? E chorou eu, chorou ele. Foi um impacto emocional muito forte. E realmente isso faz sentido. Então, você hoje tem a oportunidade de mudar a realidade emocional da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua empresa. Porque eu creio que muitos propósitos é ajudar a família, é prover o melhor para a sua casa. E você fazer isso através da sua empresa é louvável, mas você precisa fazer da maneira certa. Né, Vitor? Irmão, eu quero deixar uma frase, nem sei se tá na reta final aí já. Já estamos na reta final. Acho que é, né? Quero deixar uma frase do seguinte: o que você sabe, o que você aprendeu e quem você é, te trouxe até aqui. Para que você chegue
em níveis dos quais você não chegou ainda, se é que você pensa em chegar em outros níveis, que eu acredito que sim, porque o ser humano por si só ele nasce com ambição. Agora, você não pode confundir ambição com ganância. Ganância geralmente ela é má E ela quebra princípios, né? e ela quebra princípios e valores. A gente pode pegar exemplos milenares. Caim, Abel, Judas e etc, etc. E quando a gente tem ambição com coisas que contempla a plenitude das áreas da vida e que me fazem ir para um próximo nível, eu tenho que entender. Se na minha capacidade humana eu não tenho capacidade neurológica, de entendimento, fisiológica, ou seja, qual área for necessária, com quem que eu preciso me conectar? Quem são os ambientes? Quais são os ambientes? Quem são as pessoas que eu tenho que estar próximo para que eu aprenda o que eu ainda não sei? Total. Então, o que você sabe te trouxe até aqui. E tá tudo bem. Você pedir ajuda e você ser humilde, chegar pro James e chegar para qualquer pessoa que você conhece e falar assim, irmão, Me ajuda? você consegue me ajudar? E não quer dizer que essa ajuda não vai ser custosa financeiramente falando, tá? Porque a gente tem alguns investimentos que custam. Mas que eu tenho certeza absoluta, cara, que o ROI não é só financeiro. O ROI é o retorno sobre o investimento que você está fazendo. Não é só financeiro. É um ROI que contempla, inclusive, essas 11 áreas da vida que a Vitória falou e que faz eu entender que o caminho que eu estou perseguindo, que o caminho que eu estou seguindo, a verdade que eu escolhi, a vida que eu quero tomar, está alinhada com princípios e valores que eu entendi que sozinho eu não conseguiria. Eu sempre falo, parte do nosso crescimento está totalmente atrelado a ambientes e pessoas. Eu não vou me cansar de falar isso. O resultado que você está tendo hoje é resultado dos ambientes e das pessoas que você frequenta e que você conhece. Vi, fala pra galera aí o que a gente vai ter sábado, né? O que você tem aí de recado pra eles. A gente já parte pro final, mas você é o nosso convidado. Dia 9 agora, sábado em Prado Forte. Tudo isso e muito mais, isso aqui só foi a ponta do iceberg da quantidade de conteúdo que está sendo separado e reservado para você. Isso aqui foi bem pouco, porque as palestras do Vitor demoram 3, 4 horas. É muito conteúdo, é muita coisa para agregar na sua vida, principalmente que você que é lojista e trabalha com eletrônicos, com iPhones, com Xiaomi, independente do que seja. Faz muito sentido, então, dá um recado pra galera aí, convida a galera sábado para estar com a gente. Então, no sábado, eu vou estar palestrando sobre as 11 áreas da vida. E eu quero ajudar você, lojista, que pensa no futuro, que pensa em realmente mudar e ter um propósito alinhado com todas as áreas da vida. Então, eu quero te ajudar a tomar consciência através de uma autoavaliação do mapa das 11 áreas da sua vida. E eu quero realmente pegar na sua mão e te direcionar a realmente você chegar no teu estado desejado e criar um plano de ação para que você alcance os seus resultados. Isso aí é prosperidade plena, muito prosperidade plena. Você precisa entender a necessidade de autoconhecimento, cara. Você precisa saber onde você precisa melhorar. Todos nós temos pontos a melhorar. E você ser humilde para reconhecer faz parte do processo. Você vai aprender tanto e quando você aprender, você naturalmente vai ajudar outras pessoas a vencer, né? Outras pessoas. Você vai ajudar outros a vencer isso que você tá passando. Então, Vitor, dá um recado pra galera aí pra gente encerrar. Dia 9 de maio, sábado, próximo sábado, a gente saiu lá de Santa Catarina para estar aqui com o James, não só no propósito de estar nesse sábado com você. A gente veio fazer outras tarefas, mas esse evento foi separado com um amor e um carinho em servir na sua vida, velho, de uma maneira que eu tenho certeza absoluta. A quantidade de pessoas que a gente vai ter lá já são um número fechado, porque a gente quer fazer algo extremamente intimista, com detalhes de acompanhamento e de cuidado com a sua vida, com o seu negócio, com a sua empresa, para que você, a partir do dia 11, que é na segunda-feira, né? Você comece a colocar em prática. E você comece a viver essa jornada de transformação. Só que agora é um momento que você precisa decidir romper com o medo, romper com a escassez, romper com tudo que te falaram até agora que você não consegue ir para um próximo nível. E você consegue. Só depende de
Você. E quem realmente estará no evento, elevem as expectativas, Vai ser show de bola. porque o que você vai viver nesse dia está sendo preparado com muito amor e carinho, né? Não tem dinheiro que pague. A vida que você vai ter, a tomada de decisão que você vai tomar, a partir do momento que você estiver dentro do evento, e depois a sua vida vai alavancar de forma surreal. Com certeza, e vai ser... Não é um evento que impacta só enquanto loja, vai mudar todas as esferas da sua vida. Exatamente. Conjugal, com seu filho, na sua empresa. É algo que impacta praticamente várias esferas que a Vitória vai trazer sobre isso. Então, não perde tempo. Esse foi o primeiro episódio do Hub Autorizado, que vai ter sábado, e o podcast autorizado. Esse foi o primeiro episódio. A gente vai planejar mais, né, Vitor? Com certeza. Vamos ter mais convidados, vamos chamar mais pessoas para estarem participando. Então, se fosse você, não se trata sobre faturamento, resultados imediatos, mas a longo prazo, com sólido, né? Um resultado sólido dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, na sua vida, que você vai ter acessando esse ecossistema, né, da JCV, e estar com a gente vai ser um prazer também estar com vocês nesse momento, no sábado. Então não perde tempo, já se inscreve no canal, já segue a gente, já curte e já manda para um lojista que vai fazer total sentido esse podcast e esse conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, é só seguir o Matos Vitor, a JCV Academy, a Vitória Corrêa, Nobre James, a Yord Prime. Vou deixar aqui embaixo todos os arrobas. Então, não perde tempo, fica ligado, porque muita coisa boa vai vir por aí. Glória a Deus, mano. Tamo junto.